Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Nível Delgado, CEO da Fundacred, transformando vidas com a educação. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Nível. Obrigado, Osiris. Obrigado por nos receber aqui mais uma vez, contar essa bela história da nossa Fundacred. É tão bom poder viver e vivenciar essa história e poder dividir com o Rio Grande do Sul e com o mundo, né, através das plataformas da Bandeirantes. Com certeza, e ninguém melhor do que você, porque você começou na Fundacred nos níveis mais baixos, entrou por estagiário, tem toda uma história, uma carreira, né, dentro da Fundacred. Conta um pouquinho como é que começou isso, né? Entrei novinho, né, com 16 anos, na área de tecnologia como estagiário, e fui contribuindo, aprendendo, mais do que contribuindo também, trocando e transformando, né, de alguma maneira, em todas as funções, a vida de mais de 100 mil pessoas. Essa é a nossa alegria de trabalhar lá na Fundação, poder contar essa boa história de transformar a vida das pessoas em parceria com instituições de ensino de todo o Brasil, através da educação. A Fundacred hoje está espalhada no país inteiro, está enraizada aqui no estado do Rio Grande do Sul, propicia a educação, tem um propósito em si e veio evoluindo ao longo desses anos todos. Como é que foi essa evolução de processos, de atingir o público-alvo, de entender esse processo da educação? A gente tem a vantagem de ter nascido dentro de uma instituição de ensino, como uma iniciativa para resolver um problema desse ecossistema educacional. E a gente se propôs a continuar escutando, né, de várias formas, e mais recentemente a gente conseguiu desenvolver algumas tecnologias ou maneiras de fazer essa escuta de uma forma mais ativa. E a gente aprende muito mais quando a gente se propõe a olhar o que vem de fora para melhorar o que tem dentro. E isso nos trouxe aí para um momento ainda mais grandioso, né, e alegre do nosso trabalho. Foi com muito investimento em pessoas. A gente investe hoje mais de R$500 mil em treinamentos, com muita tecnologia, claro. A gente também investe mais de R$10 milhões por ano, eu falei por mês, mas é por ano, em tecnologia. Então, investir em pessoas e também, claro, tem que ter ferramentas para essas pessoas, boas ferramentas, boas condições para que a gente possa cumprir com o propósito, materializar o propósito. A Fundacred veio evoluindo desde a década de 70, quando foi criado, né? E teve que entender esse processo, o aluno, aquele que quer justamente ascender e ter justamente um produto para oferecer nesse sistema todo. Como é que foi essa construção? Nós nascemos para resolver uma equação que era programas de bolsas e descontos não muito bem processados, né? Não tinham critérios que pudessem desenvolver uma retroalimentação, e inspirados no modelo colombiano do Gabriel Betancourt Merria, né, o grande inventor do crédito educativo na década de 50, nós trouxemos então essa ideia para dentro de uma instituição de ensino do terceiro setor, assim como nós, e passamos a desenvolver essa ideia dentro dessa instituição de ensino e depois levamos então para outras instituições. Na época, então, todas eram do terceiro setor, né, década de 90, para crescer e poder atingir mais pessoas e promover esse acesso. E hoje a gente está nas instituições de capital aberto e que também distribuem lucro para poder fazer, então, essa distribuição de oportunidades para as pessoas que querem desenvolver o seu talento. Lá atrás, qual era a principal dificuldade? É a questão da credibilidade, buscar o público, as parcerias com universidades? Como é que era isso? Eu acredito que na década de 70, o grande desafio era construir uma retroalimentação, né? Porque hoje a gente tem a oportunidade de, nesse último período aqui de 6 anos, a gente teve a oportunidade de restituir mais de R$500 bilhão, né, desses créditos que retornam para as instituições de ensino, inclusive durante a pandemia. Esse é um processo que não é um processo rápido, é um processo que respeita um ciclo de atividade desse estudante, né, do tempo de estudo dele. Acredito que o que mais foi difícil nesse primeiro momento foi convencer as instituições de ensino que aquelas vagas ociosas, né, elas trariam um retorno de um fluxo de caixa futuro, e isso acontece, vem acontecendo hoje com maior tranquilidade, né? A gente já tem um track record, né? A gente já tem números para demonstrar que isso acontece. Inclusive, podemos festejar que somos o melhor índice de adimplência de todo o setor, né? Comparado, por exemplo, com o FIES, que está perto de 50%, tem mais de 6 bilhões e 900 aí, né, em inadimplência, né? Porque não tem, talvez, uma efetividade ou um trabalho de cobrança mais humanizado também, né? Ou um trabalho de
fazer com que o estudante entenda desde quando acessa a educação, que ele vai ter que restituir para uma outra pessoa. Isso é uma filosofia. Né? É um ciclo virtuoso. Né? Então, ele vai restituir e vai propiciar que outros possam ter acesso àquela educação. Exatamente. Então, com esses números, hoje é muito mais fácil, né? Não vou dizer que é fácil da gente abrir novos convênios, mas a gente demonstrando como é essa efetividade, a nossa eficiência, né? A nossa eficácia em melhorar todo o tempo, é menos trabalhoso. Acredito que lá no início, década de 70, onde inclusive a gente tinha menos vagas ociosas, né? Até porque era um número muito menor de instituição de ensino e muito mais um público muito maior querendo acessar, né? É dessa época em que o vestibular mesmo nas instituições privadas era uma concorrência muito grande, né? Hoje já é bem diferente, né? Já é uma situação diferente. O pessoal entra pelos outros processos seletivos, quase não se faz vestibular, né? Até as instituições fazem vestibular, né? Seja por nota de Enem, ou mesmo em alguns cursos fazem algum tipo de avaliação, né? A gente, inclusive, lançou uma iniciativa durante a pandemia, que foi um ano muito importante para nós, a gente aprendeu muito, mas a gente também aprendeu que, mesmo nas adversidades, a gente consegue lançar algumas inovações, né? A gente fez uma solução nova para a medicina, lançamos lá no Acre. Hoje a gente tem mais de 5 mil pessoas estudando. Justo onde precisa, né? No Acre, porque a gente vê aí que muitas vezes os médicos se formam e é difícil você fazer uma mudança lá para o outro lado, é um outro país, né, praticamente. É um outro país. Então a gente lançou uma iniciativa com taxas muito mais reduzidas, né, para ficar ainda mais atraente para os estudantes e também para as instituições de ensino, mas a gente também lançou uma plataforma de vestibular digital totalmente gratuita para as instituições de ensino e para os estudantes, porque existe ainda, né, essa necessidade de fazer essa triagem, né, para alguns cursos, com certeza. Todos os cursos têm acesso? Ou tem uma seleção de cursos, por exemplo, né, do Fundacred? Hoje, quem define quais cursos que receberão essa oportunidade são as instituições de ensino. Sim. A gente faz um trabalho quase que de artesanal, é um trabalho artesanal quase de alfaiataria, né? Sim. Sob medida para a instituição de ensino, para que ela possa definir quais cursos, quais períodos, quais percentuais de cobertura, e a gente, a partir desse entendimento, a gente consegue consultivamente, né, oferecer uma plataforma que seja ideal para aquele momento da instituição de ensino, né, para aqueles cursos, e isso vem funcionando bem. Crescemos muito em medicina, e porque é realmente um curso que teve uma expansão, mesmo com é um curso caro uma também, diretriz, né, de diminuição do número de vagas, né? Agora essa diretriz ela não está tão em voga, mas principalmente até os últimos 4 anos a gente cresceu bastante em medicina. Né? Uhum. E qual é o segredo para ter inadimplência baixa? O segredo do Talvez sucesso. seja o skin in the game, né? A pele em jogo, porque o que acontece? A Fundacred, quando ela se propõe a trabalhar para uma instituição de ensino, ela trabalha sem nenhum tipo de recebimento ou fluxo de caixa até o momento em que ela consegue a restituição daquele crédito. Então, a gente trabalha muitas vezes 5 anos sem entrar nenhum tipo de recurso, né? Só desenvolvendo tecnologia, fazendo as campanhas para captação, né, de estudantes, as renovações, a concessão, a contratualização, toda a análise de crédito, e não recebe absolutamente nada durante esse período. A gente só recebe quando e aí eu acho que é o segredo, é o a gente consegue a restituição desse crédito. Então, a gente, desde o momento em que a gente concede, né, para aquela pessoa que está acessando por meio deste crédito educacional, até o momento em que a gente começa a fazer essa provocação da restituição, tanto é que a gente não chama de cobrança, a gente chama de provocar a restituir para o fluxo, né, e para esse ciclo virtuoso, a gente faz isso com muito cuidado, porque a gente sabe que se a gente não receber, se a gente não conseguir fazer com que o agora formado egresso ele restitua, a gente não vai receber nada, a gente vai ter um fluxo zero de recebimentos. Né? Então, talvez esteja aí o segredo. Mas eu acredito que fazer algo com propósito, entendendo a função de cada um dentro da nossa entidade, né, o porquê que a gente está desenvolvendo aquela atividade, porquê que a gente tem aquele processo tão zelado, tão cuidadoso de inovação, mas também de eficiência, faz com que a gente também faça aquilo com mais carinho, talvez, com mais atenção, com intenção, né, de agir da melhor maneira possível. Como é que vocês enfrentaram a pandemia? Porque ela provocou uma revolução em vários segmentos, né?
Enfrentamos a pandemia de uma maneira muito ágil, né? A gente tem uma atitude ágil, a nossa transformação digital que começou lá em 2014 e aí cresceu em 2015, 16 e 17, né? A primeira vez que eu vim aqui. Sim, é verdade. E a gente teve uma grande expansão. A gente bebeu na fonte, né, dos métodos ágeis, a gente bebeu na fonte de formas de gestão menos autocráticas, menos top-down, menos de cima para baixo, né? Escutando mais as pessoas, fazendo com que elas participassem da solução do problema e com essas metodologias ágeis que são fascinantes, elas são realmente elas entregam muito valor e as pessoas conseguem perceber o valor no que elas estão empreendendo. A gente conseguiu ter a agilidade, né, nesse momento de incerteza, a gente conseguiu ter uma flexibilidade maior e a gente teve, inclusive, gratas surpresas, como, por exemplo, sermos eleitos como das 60 melhores empresas para trabalhar no GPTW do Rio Grande do Sul, né, não só a classificação, que a gente tem há 5 anos. A gente teve o lançamento do CredES-Med, né, para os cursos de medicina, lá no Acre. A gente lançou também uma iniciativa sem fiador, totalmente digital, para cumprir com aquela agenda mais difícil. A gente não demitiu ninguém, pelo contrário, a gente contratou pessoas, muito porque a gente tinha essa transparência na gestão, né? A gente trabalha com metodologias como OKRs, né, ou OKRs, né, porque todo mundo pode participar da resolução dos problemas, muito mais colaborativo, né? Com certeza isso foi fundamental. A gente está conversando com o Nível Delgado, CEO da Fundacred. Vamos fazer um breve intervalo, estamos contando essa história que muda a vida de pessoas através da educação. Rio Grande que dá certo faz um breve intervalo, retorna em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Nível Delgado, CEO da Fundacred. Agora, você veio da área da tecnologia, né? Em que momento a Fundacred, você conseguiu levar toda a experiência da tecnologia para as plataformas da Fundacred? Foi na presidência, foi antes? Como é que se construiu isso? Eu venho da tecnologia ainda na década de 90, né? Isso, ela veio evoluindo. Quando a minha incursão sobre tecnologia não é a tecnologia que a gente experimenta hoje. Sim. A Fundacred sempre teve um espírito de startup, né? Inovador. Ela sempre foi inovadora. Inclusive está lá no nosso caminho estratégico, ser pioneiro, ser o menor custo privado, ser a melhor opção. Ela era startup quando ninguém falava em startup. E ela nasceu como uma startup dentro de uma instituição de ensino, só que não se falava o nome startup, né? Então ela já era uma empresa tecnológica. Eu entrei para fazer digitalização de documentos em 97. Então ela já existia, né, um arcabouço ali de tecnologia muito importante e ele vem sendo reconduzido e conduzido por todas as gestões. Em 2014, o que aconteceu? A gente estava num momento em que tinha uma expansão muito importante do FIES. Era o boom do crédito, né? 700 mil contratos, a cultura do crédito educacional se instituiu, né, na cultura brasileira e a gente precisava fazer uma reformulação dos nossos processos. E a tecnologia foi importante, mas o mais importante foi a gente poder conduzir isso com pessoas. Porque não adiantaria a gente pegar todos aqueles nossos processos analógicos e levar esses processos para uma ferramenta tecnológica. Sim. Então, a tecnologia mais importante foi a paixão das pessoas, o convencimento, o engajamento de cada uma dessas pessoas e também da nossa tecnologia de estar mais aberto a receber consultorias, a nos aperfeiçoarmos, a não chegarmos, né, como estou hoje na presidência e não deixo de estudar, não deixo de me aperfeiçoar, não deixo de melhorar o meu talento ali, como todas as pessoas na Fundacred fazem. A gente tem, por exemplo, o Chuva de Sabedoria, né, que é um campeonato que a gente faz lá na Fundacred, em que uma vez por mês a gente mede a quantidade de treinamento que todos fazem, né? O que tem um número maior de horas de treinamento, recebe um livro, eu mando uma dedicatória, né? Escolho aquele livro especialmente para aquela função, os desafios que tem pela frente. Então, não há tecnologia melhor do que a tecnologia humana, com as ferramentas que a gente já tem, né, com paixão pelo que a gente faz, entendimento do propósito, engajamento, todos os nossos hormônios, né, que a gente tem aqui da felicidade, ocitocina, serotonina, né, trabalho em colaborativo, acho que isso, e cumprimento de meta, né, como a gente tem condições de usufruir do que a gente já tem. Então, a gente já passou por muitas metodologias, a gente cria as nossas próprias metodologias, mas a tecnologia, ela nos serviu como ferramenta. Principalmente, o que foi essencial foi a nossa disposição em nos melhorarmos como pessoas, ali, como colaboradores. E como é que vocês fazem a medição dos alunos financiados, aqueles que estão
diretamente nos programas da Fundacred? Vocês têm medição, vocês fazem acompanhamento, como é que funciona? A gente tem as nossas metas, né, de promover a maior quantidade de acesso na educação para transformar vidas o quanto antes, né, e o quanto mais. Então, a gente provoca constantemente as instituições que são nossas parceiras em abrir mais vagas, a gente procura entender quais são os cursos que têm mais vagas ociosas. Novos cursos, aonde que tem uma maior dificuldade em captação dos leads, né, que são as oportunidades de acesso, novos estudantes. A gente desenvolveu a plataforma de vestibular, agora a gente está desenvolvendo uma plataforma também de simulado, né, de vestibular e de outras formas de acesso, né, algum tipo de certificação, e a gente vai expandindo, né, a gente vai expandindo, foi para o nível técnico, estamos no Sistema S, né, com o Creditec, estamos no ensino médio também, com o Crednex, né, para aquelas famílias que têm maior dificuldade em pagar a mensalidade do ensino médio, e a gente também está nos cursos livres, né, com o Crednel, para cursos, né, de área de tecnologia. A gente vem expandindo. A nossa forma de medir vários pacotes, quanto mais a gente pode fazer com que as pessoas acessem a educação, porque a educação é a melhor forma de melhorar o mundo, né? São as pessoas que vão melhorar o mundo, mas é a educação que vai melhorar as pessoas para melhorar o mundo. E é a chave do crescimento de um país também, né? É a chave do crescimento do país. Contribuir com as metas do PNE, né? São todas as nossas métricas de avaliação do nosso desempenho enquanto organização, mas enquanto também uma entidade do terceiro setor, que nos entendemos como uma entidade que precisa executar políticas públicas onde o Estado não consegue chegar, né? Ou não consegue chegar sozinho. A gente se entende, então, essas são as nossas métricas. Sempre métricas um pouco mais ousadas, né? A gente se desafia a fazer um pouco melhor a todo ano. E a gente vem crescendo com consistência, né? Triplicamos o nosso patrimônio líquido, melhoramos as nossas margens, mesmo a adimplência, né? Que sempre foi uma adimplência de excelência. Hoje a gente estava fazendo o fechamento do mês anterior, a gente teve uma queda absurda de eficiência, ou melhor, de inadimplência, ou seja, demonstrando a nossa eficiência. E isso nos orgulha, mas também nos coloca naquela visão de que já que a gente está bem, né, como a gente pode fazer para melhorar? Como podemos melhorar? A troca de ministério, governo, altera alguma coisa? Para a gente sempre tem impacto, né? E é positivo. Porque a gente não tem as verbas, tem os programas também, né? A gente não recebe nenhum tipo de recurso público, né? Toda a nossa receita é receita operacional ou receita financeira das nossas aplicações. Né? Isso também é importante nas sazonalidades, né? Quando as instituições concedem menos, até porque recebem um pouco mais de recursos do Estado. E a gente festeja quando isso acontece. A gente não quer competir com o Estado, a gente quer colaborar com o Estado. Então, interfere, mas a gente, estando em outras frentes, a gente consegue, então, dispor a nossa energia aí para cursos técnicos, né, para o ensino médio, para cursos livres e o que tiver de disposição aqui para a gente poder colaborar. A gente já está com iniciativas para hubs de trabalhabilidade, para a gente conduzir essa transformação de vidas também, não só com acesso à educação, mas estimular a trabalhabilidade, né? Desde quando acessa o curso, né, até depois de formado, as microcertificações, tudo isso a gente vem olhando para poder contribuir, né, seja com algum veículo de investimento, seja com alguma tese de investimento também, além do que é o crédito educacional, que é o nosso core. Vocês deram um salto pelo país, 270 instituições parceiras, né? Como é que vocês escolhem a área de atuação quando vocês saem do estado, vão para esses outros estados todos, ou escolhem as parcerias? A gente procura colaborar com as metas do PNE. Então, onde tem uma carência maior, a gente procura estimular melhor. Do PNE, ali. Isso. Mas isso não é uma diretriz absoluta. A gente também recebe, né, todas as oportunidades, né, com muito carinho. E a gente desenvolve, né, as soluções para todas as regiões do país, não existe nenhuma discriminação, mas a energia a gente coloca, né, quanto mais possível naquelas pessoas que são os 85% que não acessam o ensino superior, por exemplo. Né? 85% das pessoas terminam o ensino médio e não vão para o ensino superior. Né? O ensino superior ele não vai resolver todos os problemas, mas ele conduz para uma mobilidade social. Ele é ainda uma promessa. Ele é indutor. Ele é indutor. Então, a gente procura deixar uma marca naquela pessoa, não só colaborar para que ele acesse, mas também colaborar para que ele tenha um melhor ambiente de trabalhabilidade. Sim, ele tem um melhor que concluir ambiente e ter trabalho depois. Exatamente, para também seguir fazendo uma pós-graduação, né, que a gente também tem programas, né, para pós-graduação, o CredES também se presta, né, para pós-graduação, então cuidar de todas as possibilidades
para desenvolver e transformar vidas dessas pessoas, né? Inclusive, eu me formei, na outra vez que eu vim aqui, te contei que me formei com crédito educacional, não teria feito PUC, né? Fiz PUC do Rio Grande do Sul aqui. Somos dois. Sem crédito educacional. Você também fez com crédito educacional? Eu fiz com o antigo crédito da Caixa Federal na década de 80. É o melhor investimento. É o melhor investimento. É o melhor, não existe investimento melhor do que educação. Não tem retorno não tem ROI melhor do que investir em educação. Primeiro que ninguém vai retirar de ti, né? Fazer esse reskilling constante, né? Se melhorar todo o tempo. E também porque o mercado, o mundo, ele exige que a gente faça coisas diferentes, coisas novas, né? Fazer o upskilling, fazer uma outra formação. Eu comecei com tecnologia, fiz direito na PUC, depois voltei para a tecnologia fazendo direito digital, depois fui estudar metodologias ágeis no mundo digital, né? No mundo de software. Então, isso é algo que ninguém vai conseguir tirar de mim, mas, ao mesmo tempo, o tempo vai tirando, vai deteriorando esse aprendizado e a gente precisa continuar investindo em educação para nós mesmos, como um Estado, para cumprir com as metas do PNE, para que o Estado seja forte, para que a sociedade civil consiga se mobilizar de maneira adequada, assertiva. É só com a educação, não tem outra forma. Como é que vocês formam os colaboradores para trabalhar esse processo todo? Os colaboradores, hoje, eles têm muita voz, né? A gente usa algumas metodologias que vêm muito de tecnologia, OKR, como eu te falei, tem formas de gestão como Management 3.0, que a gente também bebe muito dessa fonte, o poder está nos times. Então, muito do que acontece vem, né, como se diz aí em tecnologia, vem bottom-up, né? Vem dos times, nutrem, né, numa matriz de risco, né, de ameaças e de oportunidades, onde é que a gente pode mitigar uma ameaça, onde é que a gente pode melhorar essa oportunidade. Os treinamentos são constantes, a gente tem um programa que é o Credit Corp, que a gente também atende empresas de crédito educacional para o nosso time. Então, quando excede aquele orçamento de treinamento, a gente tem ainda um orçamento de crédito educacional corporativo e funciona super bem, né, para as pessoas fazerem os cursos com um pouco mais de valor agregado. E a gente disponibiliza, então, um plano de desenvolvimento individual, um PDI, relacionado com o nosso organograma, para que as pessoas possam se desenvolver constantemente. E é claro, né, estimula a leitura, estimula ouvir um bom podcast, estimula a troca, a mentoria, né, e a relação, porque o ambiente colaborativo é um ambiente que traz sucesso, com toda certeza. A gente está aprendendo um pouco aqui, tem uma aula com o Nível Delgado, CEO da Fundacred, contando a história dessa instituição que, através da educação, transforma vidas, né, através do crédito. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo e conversando com o Nível Delgado, CEO da Fundacred, contando a história dessa instituição, 51 anos, ajudando a educação no país agora, espalhada por todo o país. Qual é o olhar de futuro que tu, como CEO da Fundacred, vê para a instituição e para a educação no país assim? Bom, o ecossistema educacional, ele merece, né, um olhar mais múltiplo, assim como a gente faz na Fundacred, e já está fazendo isso, né? A USP agora se mobilizou agora para fazer com que os cursos estejam mais conectados com o mercado. Eu acho que a gente merece aproveitar todo esse ambiente tecnológico que a gente tem para se conectar melhor, entender quais são as necessidades do mundo, se a gente está fazendo o melhor que a gente pode para cumprir com essas necessidades do mundo, porque isso é verdadeiramente o que se considera como propósito, né? É o encontro das necessidades do mundo com o nosso talento. E melhorar esse talento, não achar que a gente é a bolachinha mais recheada do pacote, é com certeza algo que não só o ecossistema da educação, mas o ecossistema de todo o mercado, né, de toda a atuação, inclusive do Estado, merece esse olhar. Então, se conectar melhor, escutar melhor, fazer uma escuta generativa, uma escuta consciente, né, para melhorar o que tem para oferecer. E aí sim, né, entender que esse talento, né, é algo que vai fazer diferença no mundo. Eu sempre digo que propósito é aquela convicção de que se a gente deixar de existir, o mundo vai sentir falta. Então, eu acredito que a educação e qualquer ambiente de negócio, ou mesmo Estado, precisa se revisitar e entender o que eu faço para o mundo e que se eu deixasse de fazer, ou se eu não existisse mais, o mundo ia sentir falta. Acho que essa é uma boa reflexão para que não só o ambiente acadêmico, o ambiente de gestão educacional, o ambiente de gestão de Fundacred, o ambiente de resultado de Fundacred, da Bandeirantes, do Brasil, do mundo, pode se valer. É importante acreditar. Agora o pessoal está assistindo ali, os jovens, como é que eles têm acesso a essas formas de crédito toda? É site, plataforma virtual? A gente tem um site que é muito fácil, é fundacred.org.br.
Ali estão todas as nossas parceiras, ali a gente pode encontrar todas as vagas disponíveis em crédito educacional. Também a gente encontra ali no trabalho conosco vagas para trabalhar na Fundacred, né? Não esquecendo que nós somos GPTW, uma boa empresa para trabalhar, sempre tem uma possibilidade, uma oportunidade. Eu aguardo vocês no LinkedIn, estou lá como Nível Delgado, também trocando ideias, publicando alguma coisa que a gente faz ali. E é importante que o jovem se conecte no LinkedIn, que ele não tenha receio de não ter algo a colocar, tem muito para aprender ali, tem um ambiente de mercado, um ambiente acadêmico muito interessante. Procure a Fundacred também no LinkedIn, porque lá a gente também disponibiliza nossas vagas de trabalho. Nível Delgado, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Escutar melhor. Eu acredito que a gente tem muita prática e uma cultura de fazer cursos de oratória, mas pouco curso de escutatória. Eu sei que eu falei bastante hoje aqui, mas porque eu sou apaixonado pela Fundacred, pelo que a gente faz. Mas escutar o cliente, escutar quem a gente está atendendo, escutar o Estado, escutar as pessoas para ver se está cumprindo com as suas políticas públicas da maneira mais adequada. Isso não se faz uma vez, se faz todos os dias. Acho que isso faz com que as empresas deem certo e o Rio Grande pode e está cada vez mais escutando melhor todas a quem serve, né? E isso talvez seja um bom caminho para que o Rio Grande dê certo, para que o Brasil dê certo também. Nível Delgado, a Fundacred é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Leve nosso abraço a todos os colaboradores. Mais sucesso ainda para a Fundacred. Obrigado, Zíris. Obrigado. Conte sempre conosco. Nós é que agradecemos. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornamos na próxima semana. Até lá!